Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Acompanhando o canal Na Pista do Cangaço, sejam bem-vindos. Virgulino Ferreira da Silva, cangaceiro pernambucano de Vila Bela, atual Serra Talhada. Virgulino Ferreira da Silva, lampião rei do cangaço, foi considerado o cangaceiro mais bem-sucedido do Nordeste brasileiro. Ficou conhecido nacionalmente e mundialmente também. Lampião, com seu bando de cangaceiros, conseguiu percorrer 7 estados nordestinos durante 20 anos. Morreu em uma emboscada por uma volante alagoana na manhã de 28 de julho de 1938. No ataque, foi abatido Lampião, sua companheira Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Segundo diz a história, o cangaço foi um fenômeno do banditismo, crimes e violência ocorridos em quase todo o sertão do Nordeste brasileiro, entre o século XIX e o meado do século XX. Seus membros vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, povoados e fazendas, cometendo pilhares, assassinatos e estupros. Para muitos especialistas, o cangaço nasceu como uma forma de defesa do sertanejo diante de graves problemas sociais e da ineficácia do Estado em manter a ordem e aplicar a lei. Um dos principais líderes do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva. Dizem que o termo cangaço vem da palavra canga, uma peça de madeira para prender juntas de bois a carro ou eirado, conhecido também como jugo. O termo cangaço foi registrado em 1842 para se referir a bandos de camponeses pobres que habitavam os desertos do Nordeste brasileiro, vestindo roupas de couro e chapéus, carregando carabina, revólver, espingardas e facas longas e estreitas, conhecida como peixeira, e também o punhal, que servia exclusivamente para furar. A gente não consegue nem cascar uma laranja com aquilo. Termo cangaço era uma expressão pejorativa que designava a pessoa que não podia se adaptar ao estilo de vida costeira. Naquela época, havia 2 tipos principais de bandidos armados, frouxamente organizados: os jagunços mercenários que trabalhavam para quem pagasse o seu preço, geralmente proprietários de terra que queria proteger ou expandir seus limites territoriais, e também lidar com os trabalhadores rurais e os cangaceiros bandidos que tinham algum nível de apoio da população mais pobre em favor de sustentavam alguns comportamento benéfico, como ato de caridade e compra de bens por preço mais alto e promovendo bailes. A população fornecia abrigo às informações que os ajudavam a escapar das incursões das forças policiais, conhecido como volante, enviada pelo governo para detê-lo. O cangaço pode ser dividido em 3 subgrupos: os que prestavam serviço caracterizado para os latifundiários, os satisfatórios, expressão de poder dos grandes fazendeiros, e os cangaceiros independentes, com característica de banditismo. Os cangaceiros conheciam muito bem a caatinga, por isso lhe era fácil fugir e se esconder das autoridades. Estavam sempre preparados para enfrentar todo o tipo de situação. Conheciam as plantas medicinais, as fontes de águas, locais com alimentos, rota de fuga e lugares de difícil acesso.
O primeiro bando que se tem conhecido foi o de Jesuíno Alves de Melo Calado, alcunhado Jesuíno Brilhante, que agiu de 1870 a 1879 nas proximidades da cidade de Patu e entre a divisa do sertão dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. Mas, porém, alguns historiadores atribuam Lucas Evangelista ou Lucas da Feira o feito de ser o primeiro homem no Nordeste a agregar um grupo característico de cangaço. Na Bahia, nos arredores da Feira de Santana, em 1828, sendo ele preso junto com sua quadrilha em 28 de janeiro de 1848, por provocar durante 20 anos assalto, roubos, tortura e estupro. O último bando cangaceiro famoso foi o de Curisco. Cristino Gomes da Silva Cleto, na tarde de 25 de maio de 1940, Curisco foi baleado pela polícia na Fazenda Pacheco, na Bahia, e morto 10 horas depois. Com a morte de Curisco, o último cangaceiro, encerrou aí então o cangaço no Nordeste brasileiro.